E aí, tudo bem? Meu nome é Joaquim Júnior e eu quero falar hoje para você como eu encontrei Jesus na depressão. Eu sempre fui um cara muito ansioso. Eu acho que a ansiedade não é só uma coisa patológica, mas sim é meio que como se fosse da alma da pessoa. O jeito dela já é um jeito ansioso e eu sempre fui assim. Em alguns momentos eu comecei a ter problemas em relação a isso. Comecei a sentir falta de ar decorrente de traumas da infância, com algumas crises alérgicas que foram de fato reais. Eu comecei a ter crise de ansiedade. Nessas crises de ansiedade eu achava que era crise alérgica e eu ia para o hospital, e no hospital chegava lá, era só uma crise de ansiedade. E era muito difícil para as pessoas à minha volta compreenderem isso, e eu me sentia muito envergonhado quando esse tipo de coisa acontecia. Eu comecei a ter então medo de sair, porque eu achava que se eu saísse, aquela cena de sentir vergonha por estar passando mal, me sentindo mal, e as pessoas percebendo isso, porque o problema não era só se sentir mal, sentir que você está passando mal, mas as outras pessoas perceberem que aquilo está acontecendo. Eu comecei a evitar de sair, comecei a me isolar dos meus vínculos de amizade, inclusive até de ir à igreja. Eu tinha um pouco de receio, porque na igreja, enquanto o culto está acontecendo, por exemplo, quando o pastor está pregando, as pessoas ficam em silêncio, e qualquer pessoa que se levante ou demonstre qualquer tipo de comportamento que não seja adequado para aquele ambiente que é calmo, as pessoas ao redor vão perceber e aquilo vai chamar a atenção. Então eu tinha receio, inclusive, de ir à igreja durante um culto, porque eu achava que eu podia a qualquer momento passar mal e as pessoas iriam perceber. E eu comecei a deixar de ser quem eu era. A pessoa que costumava ser alegre, brincalhona, sempre o mais engraçado da turma, começou a ser simplesmente uma pessoa que não tinha mais ânimo sequer para viver. E aí que eu entrei na depressão. Um dos sintomas da depressão pode ser, por exemplo, a insônia. E eu tive muitas noites de insônia. Eu ficava até altas horas da noite acordado. Eu praticamente ia dormir só quando o sol aparecia, e olhe lá. E o pior de tudo é quando as pessoas que importam de fato na sua vida, elas não compreendem aquilo que você está sentindo. E aí você se sente completamente sozinho. Numa dessas madrugadas com insônia, aconteceram duas coisas. Eu compus uma música no momento que eu estava sentindo uma tristeza tão grande, uma vontade, uma sensação de que é como se você fosse morrer por causa daquele vazio existencial que você está sentindo, sabe? Era assim como eu me sentia. Era uma angústia muito grande. Eu compus uma música e eu me lembro que um trecho dessa música dizia assim: e não importa a dor que eu vá passar, nada se compara ao inverno que vai chegar. Ou seja, eu estava dizendo: Jesus, olha, se eu continuar no caminho onde eu estou percorrendo, continuar vivendo do meu jeito, da minha maneira, eu sei que o meu caminho não vai ser caminho de vida, vai ser caminho de morte. E eu aceito qualquer coisa que o Senhor tenha para mim, porque eu quero viver. Eu não quero desistir de mim, mas eu não tenho mais forças para lutar pela minha saúde, por mim mesmo. Depois eu peguei a Bíblia e comecei a ler. Como eu sempre tive uma rotina diária de ler a Bíblia, independente de como estava a minha vida, independente de como estava a minha fé, era uma coisa rotineira para mim, sempre foi. Eu sempre gostei muito de ler a Bíblia. E aí nesse dia não foi diferente. Eu estava com insônia, resolvi ler a Bíblia. Já tinha feito a composição dessa música, peguei a Bíblia, e lá em Mateus 26, no versículo 37 e 38, diz assim: levando consigo Pedro e os dois filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Disse-lhes então: a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem comigo. E aí eu percebi que Jesus, Filho de Deus, e ao mesmo tempo que ele era homem, ele era 100% Deus e 100% homem. E naquele momento eu comecei a olhar Jesus de uma maneira diferente, não só... Lembra de um versículo que fala assim: antes eu te ouvia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. E foi naquele momento que eu pude conhecer de fato quem era Jesus. E foi naquele momento que, pra mim, eu falo que eu realmente conhecia Jesus. Eu pude olhar Jesus de uma maneira diferente, eu pude olhá-lo com uma ótica diferente.
sabe? Aquilo foi o momento que a minha vida, ela deu um estalo. Foi ali que eu comecei a pensar de uma maneira diferente e acreditar que eu poderia sair daquilo, porque o Filho de Deus nos ensinou também que no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Naquele momento, para mim, foi como se as palavras que eu via na minha frente fizessem sentido. É como se eu tivesse pela primeira vez na minha vida, de fato, absorvido tudo aquilo que Jesus estava falando, porque uma coisa é você ouvir, outra coisa é você internalizar aquilo que você está ouvindo. No dia seguinte, eu dei um jeito de ir no médico e falei, cara, eu preciso de fato mudar, porque eu já não vivo, eu preciso voltar a viver. Eu sou como se fosse um zumbi. Eu tô vivo, mas ao mesmo tempo eu não estou vivo. E aí eu fui no médico, e chegando no médico, minha única saída, né, era o médico. E aí ele falou pra mim, cara, eu vou te passar uma medicação, mas a medicação nos primeiros dias vai fazer com que você piore e só depois que você vai melhorar. Aquilo pra mim foi um baque, porque eu pensei, eu tô indo pro médico porque é a minha única saída e ele ainda me diz que eu vou piorar mais do que eu tô, mesmo eu sentindo que eu tô no meu limite, sabe? Foi muito difícil pra mim aquele momento. E no caminho de casa, eu comecei a conversar com Deus e perguntei, Deus, por que o Senhor tá permitindo que eu passe por isso? Por que simplesmente eu não poderia chegar ali e as coisas se resolverem? Por que isso tá acontecendo comigo, sabe? Tem momentos da vida que a gente acha que essas coisas só acontecem conosco, não é? E aí ele me lembrou daquela música que eu tinha feito a composição, aquele trecho que eu falei no início do vídeo, e não importa a dor que eu vá passar, nada se compara ao inverno que vai chegar. Ou seja, Jesus estava me dizendo, cara, aquilo que eu toquei no teu coração para compor a música, eu vou fazer com que essa música, com esse trecho toque no teu coração para te curar, porque às vezes a gente pensa que a gente é usado para curar outras pessoas, mas não, às vezes Deus usa essas mesmas palavras que saem da nossa boca para que a gente mesmo possa ser abençoado, para que a gente mesmo possa ser curado. Eu achei aquilo muito lindo e Deus me lembrou daquilo que naquele dia, quando eu fiz a música, eu pude sentir no meu coração, sabe? Aquilo que ele me revelou através daquela composição. Então eu comecei a viver a partir daquele momento. E hoje, cara, eu venci a depressão. E eu posso dizer pra você, não desista, porque esse não é um fim, é só uma parte do caminho. E eu te digo mais, a Bíblia nos ensina que é melhor dar do que receber, ou seja, se você recebe, você ganha mais quando você dá do que quando você de fato recebe. Então a gente precisa internalizar isso, e eu quero dizer pra você, não importa o que você esteja passando, esses momentos de insegurança, esses momentos de tristeza, são momentos onde você vai ser aprimorado e não destruído. Não existe destruição para tua vida, mas existe um Deus que está te reconstruindo, e a obra que Ele está fazendo em você não vai ser para você, mas vai ser para que você possa levar o amor dele a outras pessoas. Ele não fez algo para você, ele começou algo em você para fazer através de você, e é isso que você precisa entender. Então, cara, tenha ânimo. Filipenses 4:4, Paulo nos ensinou que a coisa mais importante que nós podemos ter no período de perseguição é exatamente ter ânimo. E eu sei que é difícil achar ânimo quando tudo à nossa volta só dizem coisas ruins, quando tudo à nossa volta só falam de coisas que não nos acrescentam de uma maneira positiva. Mas sabe, não importa se o mundo está caindo à nossa volta, o que importa é aquilo que Deus está colocando no nosso coração. Não importa as palavras que os teus inimigos estão colocando a teu respeito, não importa o que a depressão tem falado a teu respeito, não importa o que a ansiedade tem feito com a tua vida. O que importa é o que Deus vai fazer a partir de agora em você e através de você. Você precisa ser curado para que você possa ser cura na vida de outras pessoas. Então não desista, porque existe cura, existe vida. E eu profetizo sobre a tua vida que você vai encontrar uma saída. Você já encontrou? Cara, você não pode desistir de si mesmo, porque ninguém vai lutar por você a não ser você mesmo. Então, cara, seja forte, porque não vai ser fácil, mas você vai superar isso. Você vai vencer isso. E no final das contas, eu te garanto, vai ficar tudo bem.